Meus amigos e amigas, boa noite para nós todos. Eu quero dizer que hoje nós vamos, na nossa Escola da Fé, conversar sobre mais um grande santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório. Certamente você já ouviu falar dos padres redentoristas, né? Que são os padres que cuidam aqui do santuário, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então, quem fundou essa congregação lá na Itália foi Santo Afonso de Ligório. E é isso que nós queremos conversar nesse dia de hoje, ok? Mas vamos pedir a Deus a sua graça primeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas. Possamos aprender muito hoje aqui com Santo Afonso de Ligório e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, antes de nós falarmos aí de Santo Afonso de Ligório, você vai ver quanta coisa bonita na vida dele. Eu tenho certeza que isso vai ser edificante para a nossa fé. Aliás, estudar a vida dos santos é algo edificante à nossa fé. O exemplo de vida deles, a vida de oração, a vida de penitência, a vida de amor a Deus e amor ao próximo é realmente um verdadeiro evangelho. Por isso que eu estou aqui fazendo uma série de programas sobre, né, os doutores da igreja, principalmente, não todos os doutores da igreja, mas principalmente os doutores da igreja. Né? Nesse livro que eu escrevi, né, na Escola dos Santos Doutores, eu coloquei aí 2.000 pensamentos desses grandes homens e mulheres da igreja. Né? E aqui um livro muito bom também, Doutores da Igreja, né, os Doutores da Igreja. Esse aqui é de um autor francês, chamado Jean Roussenort. Um livro maravilhoso também. Esse aqui é da editora Paulus, sobre os doutores da igreja. É desse material que eu tiro aqui o que nós vamos colocando nessas aulas. Aqui nos meus livros também de história da igreja, eu coloco aqui a vida desses grandes homens. Por quê? Porque a história da igreja é uma história principalmente da vida dos santos. Né? João Paulo II dizia o seguinte, que a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Os reformadores só perturbaram a vida da igreja. Foram os hereges quiseram reformar a igreja de acordo com a cabeça deles, muitas vezes, né, conduzidos pelo orgulho, pela soberba, acabaram destruindo a igreja. Os hereges. Mas os santos não. Os santos verdadeiramente construíram a igreja. É por isso que a gente precisa conhecer a vida deles. Né? E eu quero mostrar aqui também, aproveitando, um livrinho da Canção Nova, muito antigo. Quem que escreveu? Monsenhor Jonas Abib. Olha aqui, Caminho para a Santidade. Olha, fininho, mas dizem os franceses, né, que os pequenos perfumes vêm os grandes perfumes vêm nos pequenos frascos. Né? O perfume francês vem num frasco pequeno, porque ele é uma essência. Né? É esse caso aqui, ó, Caminho, né, para a Santidade, Monsenhor Jonas Abib. Está aí. E quero lembrar também a você, não esquecer que a Canção Nova depende aí, né, da sua ajuda para ela poder manter esse mutirão de evangelização no Brasil e no mundo. É rádio, TV, internet, casas de missão. E agora você tem aí, né, a plataforma CN Plus da Canção Nova. Meu Jesus amado, é a maior plataforma de matérias católicas que existe na internet. CN Plus. Baixe aí no seu celular, entende? Esse aplicativo, essa plataforma, que é a Canção Nova. Ali você tem
tudo que a Canção Nova produz de palestras, de vídeos, de missas, de pregações. A nossa Escola da Fé, você vai encontrar tudo ali, né, na CN Plus. Muito bem, vamos então em frente, vamos conversar um pouco sobre o grande, né, doutor da Igreja, Santo Afonso de Ligório. Né? Bom, a Igreja celebra a festa dele, litúrgica, no dia 1º de agosto. Né? Memória litúrgica dele, doutor da Igreja, por seus escritos, principalmente sobre a moral. Né? Ele é considerado o doutor da moral. Cada doutor da Igreja, o Papa dá um título, né? Santo Agostinho, doutor da graça. Santo Afonso de Ligório, doutor da moral. Porque ele escreveu, né, assim, uma espécie de um documento para os sacerdotes atender as pessoas em confissão. Um vademecum. Vademecum em latim quer dizer, vai com você, vai aqui debaixo do braço, né? Para você, entende? Orientar as pessoas sobre o comportamento moral, que não é muito fácil. E Santo Afonso, como eu já disse, ele é fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, né? Os padres redentoristas, né? Na verdade, gente, esse santo, ele marcou a sua época e a vida da Igreja na sua época. Santo Afonso, ele era filho de uma das mais antigas e nobres famílias de Nápoles, na Itália. Nasceu no dia 27 de setembro de 1696, quase na virada do século, aí, quase 1700. E desde pequeno ele foi um menino assim prodígio, pela facilidade que tinha de aprender as línguas, as ciências, a arte, a música. Era, como o povo diz hoje, cabeção, né? Inventaram, muito realmente assim inteligente. Ele escreveu mais tarde muitas canções religiosas de devoção popular. Escreveu um livro dessa grossura aqui de orações. Eu tenho aí muito antigo. Orações que ele compôs. Uma coisa impressionante. Né? Ele compôs o famoso Tu Escendi dalle Stelle, Tu desces das estrelas, né? Sobre Jesus, né? Em latim, Tu Escendi dalle Stelle. E Santo Afonso, ele teve em casa, na casa dos seus pais, eram nobres, cultos, ele teve assim, uma primeira educação, né? Sob a tutela de um preceptor e diversos professores escolhidos assim, com zelo e com cuidado. Veja que coisa importante, né? Ele foi criado assim num berço de ouro, mas tudo isso depois, quer dizer, uma cultura muito farta, mas tudo isso depois ele o quê? Ele aplicou em Deus, na igreja, na evangelização. Então veja, Deus sabe fazer essas coisas. Muitos e muitos santos, gente, foram de berços riquíssimos. Por exemplo, já conversamos aqui sobre, por exemplo, São Gregório Magno. São Gregório Magno era uma família riquíssima. Né? Ele foi prefeito de Roma, lá por volta do ano 600. Mas ele pegou toda a riqueza dele, quando ele se tornou monge beneditino, o que ele fez? Ele criou 7 mosteiros em toda a Itália com a riqueza que ele tinha e ficou sem nada. Foi ser monge beneditino. Então, é muito interessante. Bom, é interessante saber que o pai de Santo Afonso, ele estabeleceu assim, um rigoroso programa de estudo para o menino Afonso, né? No qual constavam idiomas como o italiano, o latim, o grego e o francês. Olha, gente, como é que esses homens tinham capacitação? Ele era italiano, mas aprendeu o latim, aprendeu o grego. Gente, aprender o grego não é fácil, os caracteres são diferentes. Não é A, B, C, D, é alfa, beta, gama, delta, epsilon, psi, etc. Né? Aprendeu o francês. Né? E isso tudo foi muito útil para ele. Depois, por quê? Porque a congregação dele se espalhou pelo mundo inteiro. Então foi para a França, foi para outros lugares, né? Até que no Brasil. Então tudo isso ajudou. E aí a gente vê aqui uma coisa muito importante, a importância da gente estudar. Você estuda, não sabe bem onde é que você vai usar isso, mais tarde você, né? Deus te chama às vezes para um trabalho apostólico e você vai ver por que você estudou aquele negócio lá atrás. Está aí. Né? Bom, Santo Afonso estudou também literatura, chegando a compor vários cânticos espirituais e
pelo seu grande assim pendor pelas belas artes, ele iniciou-se também no desenho, na pintura e na música, brincando, né, nas famosas ciências exatas e naturais. Porque antigamente a ciência não era assim dividida como hoje, não. Você era matemática, era filósofo, era várias coisas ao mesmo tempo. Isso foi muito comum na vida dos santos. Bom, ele fazia, já assim, com o coração voltado para Deus, ele fazia visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. Ele nutria uma particular devoção à Nossa Senhora e era, assim, muito ligado aos exercícios piedosos, como, por exemplo, a meditação, a participação nos retiros espirituais, ou seja, já era um jovem de Deus. Bom, esse comportamento, aliado com a prática da virtude da caridade, que ele também tinha, tornaram ele um homem gentil, um homem modelar, né? E sem se dar conta, ele já se sentia assim, um missionário pelo exemplo dele, né? Em 1722, ele foi crismado, né? Completou aí os sacramentos iniciais com a Eucaristia, com a primeira comunhão, né? E 6 meses depois ele fez um propósito solene e irrevogável de renunciar ao mundo. Já era assim uma forte vocação religiosa que ele sentia. Bom, ele abdicou da primogenitura, ou seja, ele era o filho mais velho, e o filho mais velho naquele tempo era o filho que ficava com a herança do pai. Ele abriu mão em favor do seu irmão, que se chamava Hércules, e se dispôs a guardar o celibato. E aí ele estava contrariando exatamente os desejos do pai, que o pai desejava que ele se casasse, desse netos para ele, etc. O que antigamente era algo assim muito desejado. Bom, com 19 anos, ele já era advogado formado. Olha a cabeça desse homem. 19 anos ele era advogado. Mas ele sofreu uma grande decepção profissional depois de ele ter feito uma exaltada defesa de um acusado, né? Foi apresentado um documento que demonstrava que ele havia, embora involuntariamente, sustentado uma falsidade. Ele foi defender, né? Ele foi defender um réu de uma acusação e com a capacidade que ele tinha, ele fez uma defesa assim exaltada, né, do réu tal, mas depois ele percebeu que, embora sem saber, ele tinha sustentado uma falsidade, uma mentira. Ora, isso deixou ele assim tão arrasado como advogado. Essas coisas, Deus sabe do mal tirar o bem, né? Deus deixou ele passar por essa frustração. Certamente ele sentiu muita vergonha disso, porque ele era um homem íntegro, era um jovem íntegro, né? Resultado, esse fato mudou a vida dele a tal ponto que ele abandonou o direito e aí se pôs a serviço de Deus de uma vez. Era como que a gota d'água que faltava para pôr assim definitivamente em prática aquelas resoluções que ele tinha tomado. Por exemplo, ele dizia o seguinte: ó mundo, agora te conheço. Tribunais, não me vereis mais. Ele ficou tão decepcionado, né, dele estar defendendo um réu de uma falsidade, que ele disse: ó mundo, agora eu te conheço. Tribunais, vocês não vão me ver mais. Abandonou tudo e realmente aí seguiu a carreira religiosa, né? Então ele entendeu que estava ali a mão de Deus e passou a levar uma vida dedicada à oração, leituras piedosas, como ele já fazia. E aqui eu quero tirar um grande ensinamento para a gente. Muitas vezes, gente, uma besteira que a gente faz, um erro grande que a gente faz, que pode às vezes até ser um pecado, mas se você é fiel a Deus, Deus usa isso para alguma coisa boa depois. Porque, como diz Santo Agostinho, se Deus não soubesse do mal tirar o bem, Ele nunca permitiria o mal. E Santo Tomás de Aquino confirma isso também. Então, eu estou dizendo o seguinte: não se assuste se na sua vida você, poxa vida, que borrada que eu fiz. Tem hora que a gente pensa, pô, deixa na mão de Deus. Né? Senhor, transforma isso de alguma forma em alguma coisa boa. E Deus transforma mesmo. Olha, eu fico pensando na minha vida, sabe? Eu fiz coisas erradas na minha vida, muitas vezes até involuntariamente.
Às vezes por inexperiência da juventude, mas eu percebi que mesmo das burradas que eu fiz na vida, Deus aproveitou para alguma coisa boa. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, que até do nosso lixo, né? Não é do esterco que nasce muitas vezes uma rosa perfumada? Não é? Deus sabe do esterco da nossa vida, da nossa miséria. Né? Às vezes você vê no meio do lodo nascer um lírio branquinho. Como é que pode nascer um lírio branquinho no meio do lodo? Deus sabe fazer. Então, eu gosto de colocar essas coisas da vida dos santos, exatamente para a gente aplicar para a vida da gente. Né? Então, Santo Afonso ele continuou visitando, né, os enfermos, assim, com doenças incuráveis. Aí ele partiu mesmo para tudo com Deus, né? Que ele já fazia isso, né? Quando ele participava de uma irmandade de jovens nobres, que era lá um oratório criado por São Filipe de Néri. Olha que interessante. Né? Um dia no hospital, ele se viu assim envolvido de uma luz intensa e misteriosa, e ele ouviu essas palavras, que foi para ele determinante. Deixa o mundo e entrega-te a mim. E ao sair do hospital, o fato se repetiu. Foi para ele tudo que ele precisava realmente para mergulhar na vida religiosa com tudo. Eu convido você, sabe, a estudar a vida desses grandes homens da igreja. Se você perdeu algum dos programas que eu já fiz aqui, sobre os grandes santos doutores da igreja, entra aí no aplicativo da Canção Nova, CN Plus. Você tem que baixar no seu celular primeiro. E você encontra todas essas nossas aulas aí sobre os outros santos, que nós já conversamos aqui sobre muitos. São 37 santos doutores. Além dos santos doutores, eu estou pegando também alguns outros santos. Já falamos aqui, por exemplo, de São Domingo de Gusmão, que não era doutor da igreja, São Francisco Xavier, mas que eram estrelas de primeira grandeza. Bom, mas vamos voltar a Santo Afonso de Ligório. Eu disse então que ele, depois daquela decepção que ele teve como advogado, muito novo, ele deixou os tribunais, deixou o direito e realmente ele partiu para servir a Deus. E ele, um dia, num hospital, atendendo pessoas muito doentes, ele escutou, é Deus que fala na alma, né? Deixa o mundo e entrega-te todo a mim. Entrega-te todo a mim. E quando ele saiu do hospital, o fato se repetiu. Ele escutou de novo. Aí ele não teve mais dúvida. Aí, assustado, ele respondeu: Senhor, há muito tempo eu resisto à vossa graça. Fazei de mim o que vos aprouver. Santo Afonso aprendeu nisso aí uma coisa que era uma máxima dele. Uma máxima de Santo Afonso era isso: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade. Ele dizia assim: para você ser santo, você precisa de duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Ou seja, aceitar o que Deus permite que aconteça na sua vida. Fazer o que Deus quer é você seguir a lei de Deus, seguir os mandamentos e tal. E depois querer o que Deus faz. Então, depois que ele ouviu essa voz, deixa o mundo, te entrega tudo a mim, aí ele foi à igreja de Nossa Senhora das Mercês, lá em Nápoles, e pediu a Nossa Senhora a graça de conhecer e cumprir qual era a vontade de Deus para ele. Olha o que ele pediu para Nossa Senhora. E como sinal da promessa feita de seguir essa vocação, ele tomou da sua espada de gentil homem, que naquele tempo as famílias nobres tinham espadas, não existia ainda revólver, tal como hoje, então a espada era, assim, fazia parte como que da vestimenta dos nobres, E ele pegou a espada dele, que o pai tinha dado, e depositou aos pés da Virgem das Mercês. E aos 30 anos de idade, aí já foi ordenado sacerdote e passou a desenvolver as suas missões de evangelização entre os mendigos ali da periferia de Nápoles. Nápoles ali no sul da Itália, E também entre os camponeses. Aí, como sacerdote, ele começou esta atividade dele. Bom, estabeleceu,
para ele mesmo a obrigação de levar uma vida dedicada à ação missionária e à contemplação. Isso mais ou menos foi denominador comum na vida dos santos, né? Seguindo os passos do Santíssimo Redentor. Aí que depois ele vai fundar a congregação do Santíssimo Redentor. Quer dizer, Cristo foi para ele o guia, né? Então ele adquiriu, né, assim, uma experiência muito grande como confessor, né? Porque ele como advogado, veja como é importante o que ele era antes, que ele vai usar agora. Ele como advogado, o advogado é aquele cara que engendra as coisas, né? Isso ajudou ele a se tornar um grande moralista. Ele entender, por exemplo, ele dizia o seguinte para os pregadores: seja exigente no púlpito, mas seja misericordioso no confessionário. Entendeu? Prega firme a doutrina para todo mundo. É a doutrina, mas no confessionário você tem que agir com pastoral. Uma pessoa diferente de outra. Você não pode igualar todo mundo no confessionário. Mas é o mesmo pecado, mas as pessoas são diferentes, têm condicionamentos diferentes. E por isso ele se tornou doutor da moral, porque ele também a luz de Deus brilhou aí, né? Mas ele então era assim, exigente quanto aos costumes, mas ele era cheio de confiança, misericordioso, era um consolador dos aflitos, médico das almas, animando muitos pecadores à conversão. Não? Isso o santos também é meio denominador comum. O santo, quando ele percebe um coração bom no pecador, ele trabalha pela conversão. Né? Não adianta, como dizia Santo Agostinho, não adianta você impor a verdade sem caridade. Não. A verdade não pode ser anulada, mas você não pode impor a verdade sem caridade. Às vezes você espanta mais a pessoa ainda, e aí que ela não se converte mesmo. Então, Santo Afonso, ele criou nos bairros mais pobres de Nápoles o que ele chama de as capelas ao entardecer. O que era isso? Era uma instituição que se expandiu muito, né? Capelas em reunir o povo para rezar, para confessar, etc. Né? E aí, já aos 36 anos de idade, com a ajuda de um grupo de leigos, então ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, que foi aprovada já no ano de 1749 pelo Papa Bento XIV. Logo foi aprovada a Congregação do Santíssimo Redentor. Santo Afonso, aí ele foi bispo durante muito tempo também. Aos 60 anos ele foi ordenado bispo de Santa Águeda dos Godos, né? E ele dirigiu a diocese por 19 anos. Né? E o lema dele era esse: não perder tempo jamais. Ele dizia, não se pode perder tempo. O tempo é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus vai pedir conta para a gente depois. Não perder, era o lema dele. Mesmo no final da vida, ele já com mais de 90 anos, ele escrevia livros, ele escreveu mais de 100 livros. Tem livros belíssimos. Um livro dele que eu recomendo ler, A Oração. Belíssimo. Esses livros de Santo Afonso de Ligório são da editora Aparecida, Santuário de Aparecida, que o Santuário dos Redentoristas tem uma livraria ali. Ali você encontra a oração, a prática do amor a Jesus Cristo, maravilhoso, a prática do amor a Jesus Cristo. Ele tem um outro livro, que é Preparação para a Morte. Nossa, tem um livro completo de orações, mais de 100 livros, né? Então, ele mesmo, lá no final da vida, que ele não conseguia mais trabalhar, 90 e tantos anos, ele ainda escrevia. Né? Entre os seus cerca de 100 livros aí, nós encontramos um clássico maravilhoso, As Glórias de Maria. Nossa, essa Glória de Maria, ele tinha uma penetração assim no coração de Nossa Senhora, que era uma coisa impressionante. Essas Glórias de Maria é um clássico, né? Depois ele escreveu também Teologia Moral, que exerceu assim, uma influência enorme na formação do clero, né? Obra que foi uma importante reação contra uma heresia do tempo dele, que era o chamado jansenismo. O jansenismo foi uma heresia que foi
criada por um bispo chamado Jansen, da França, né? De Ypres, e que o jansenismo foi condenado como heresia, porque criava-se um cristianismo triste, né? Um Deus assim, meio carrasco, e você não podia comungar muitas vezes, não, a gente tinha que comungar só uma vez por ano, porque a gente não era digno de comungar. A obra de Santo Afonso de Ligório, como outros santos também, que por exemplo, São Vicente de Paulo combateu também o jansenismo, né? Porque deixava o povo numa religião assim, triste, amargurada, né? É interessante isso, né? Bom, ele foi declarado doutor da igreja, patrono dos confessores e dos teólogos de teologia moral. Por isso que em Roma tem um Instituto Afonciano de Teologia Moral. Inclusive, nosso querido padre Wagner Ferreira estudou lá no Instituto de Teologia Moral Afonciano né? Por quê? Porque ele foi um dos homens da teologia moral. E já como bispo de Santa Águeda dos Godos, ele recebeu, né, assim, muito carinho de Deus naquilo que ele fazia, né? Ele dizia, se houve algum bem em minha infância, o devo inteiramente à solicitude de minha mãe. A mãe mesmo, não está falando de Nossa Senhora, não. Ele está falando da mãe dele mesmo. Veja, gente, como é importante a presença da mãe, né? Que para um filho para Deus, né? É o caso, por exemplo, de Santo Agostinho, né? Que nós celebramos também no dia 28 de agosto, né? Santo Agostinho foi o que foi por causa da mãe, né? A mãe que 20 anos ficou ali no pé dele, rezando, conversando, até que o grande Agostinho se converteu. Bom, Santo Afonso, ele pregava com simplicidade, ensinava a seus missionários o seguinte, abre aspas, um sermão sem lógica é disperso e falta sabor. Um sermão pomposo não chega até a massa. Porque naquele tempo dele, né, os jansenistas gostavam de um sermão pomposo. Não, um sermão tem que ter lógica, né? Isso os padres, quando fazem uma homilia, têm que aprender isso. Tem que ter uma lógica. Não pode ser aquela coisa assim, tipo coxa de retalho, o cara vai para lá, volta para cá, vai para lá, volta. Não, você tem que ter uma sequência na pregação, você tem que ter uma lógica. Senão falta sabor, quer dizer, o povo não gosta, né? E não pode ser um sermão pomposo também, eu quero aparecer, né? Fico arrotando sabedoria, não. Ele dizia assim, olha, da minha parte, posso dizê-los que jamais preguei um sermão que a mulher mais simples não pudesse entender. Olha que referência muito interessante. Pregue de forma que a pessoa mais simples que tiver na igreja possa entender o que você está ensinando. Mesmo que você fale de coisas difíceis, né? Entre as suas frases conhecidas, tem uma que eu gosto muito, que diz assim, não existem pessoas fracas e pessoas fortes espiritualmente, mas as pessoas que não rezam e as pessoas que rezam. Não existe pessoas fracas e pessoas fortes espiritualmente. Existe quem reza e quem não reza. Quem reza é forte espiritualmente, quem não reza é fraco. E ele era muito assim, centrado nisso, ele dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Veja bem, não é Deus que condena, a pessoa se condena. Porque se a pessoa não reza, ela não tem a graça. Se ela não tem a graça, ela não vence o pecado. Se ela não vence o pecado, ela se condena. Olha que sabedoria, né? Então, ele dizia que a coisa mais importante que um pregador tinha que pregar era sobre a oração. De todos os assuntos que um pregador tinha que pregar, o mais importante era a oração. Você dizia isso, quem reza se salva, quem não reza se condena, então realmente a oração é o primeiro lugar, né? O santo dizia que a oração é a fraqueza de Deus e a nossa força. Quando você reza, você tem aí a graça de Deus, né? É interessante que o Papa Bento XVI, ele explicou, o nosso querido Papa Bento XVI, né, atual, ele que morreu recentemente, ele explicou aos fiéis em um dia, em 2012, que esse santo, ele dizia, nos recorda que a relação com Deus
é essencial na nossa vida. Sem a relação com Deus, falta-nos a relação fundamental. Lembra também que Deus criou-nos por amor para nos poder doar a vida em plenitude. O Papa Bento XVI falava muito de Santo Afonso de Ligório. Bom, como eu disse, ele fundou a Congregação dos Padres Redentoristas, com a qual ele tinha o objetivo o quê? De evangelizar nas regiões de população abandonada, principalmente. Então, os redentoristas faziam muito as chamadas missões. Eu lembro quando eu era criança, os redentoristas vinham aqui na nossa cidade, em Lorena, ficavam uma semana. Eu lembro que, às vezes, assim, 4, 5 horas da manhã estava escuro. Meu pai já levava a gente para as missões que eles pregavam. Muito interessante. E Santo Afonso foi que criou isso. O seu trabalho refletia a sua forma de viver, né? Era assim, marcado pela bondade, pela simplicidade, pela caridade, né? O nome dele, né, Afonso, significa pronto para o combate, tá? Do grego, etc., né? Ele é representado com o crucifixo e os livros. O crucifixo e os livros. A ciência e a fé. A ciência teológica e a fé, né? E também o rosário. Você pode perceber que a batina dos padres redentoristas tem um rosário pendurado na cintura. Ainda hoje eu vejo, de vez em quando, eu vou aqui na missa do Santuário Aparecida, eu vejo lá no altar, né, um dos padres lá com a batina e o imenso rosário pendurado na cintura, né? Mas por quê? Santo Afonso era devotíssimo do rosário de Nossa Senhora, né? A devoção dele a Nossa Senhora era uma coisa impressionante. É como São Luís de Montfort. São os dois santos que eu vejo assim que mais escreveram e falaram, talvez, sobre Nossa Senhora. Bom, a congregação que ele fundou, os redentoristas, ele chegou ao Brasil em 1894. Olha, veja, né? E hoje nós temos pelo menos 600 missionários redentoristas espalhados praticamente nos 25 estados e até no Distrito Federal, em Brasília. E desenvolve um trabalho evangelizador muito grande no Brasil inteiro, né? Fazendo-se presente em diversas frentes missionárias, casas de formação, etc. Minha gente boa, quero mostrar a vocês mais uma vez uma preciosidade. Monsenhor Jonas Abib, Caminho para a Santidade. Olha aí, pequeno, mas é um roteiro para a santidade. Quem conheceu o Padre Jonas dispensa comentário, não precisa nem explicar o que tem aqui dentro, né? Você já imagina. Um livro sobre os Santos Doutores, nós temos conversado muito aqui na Escola dos Santos Doutores. Aqui eu tenho 2.000 pensamentos de Santos Doutores. Gente, isso aqui é uma relíquia, é um tesouro. Agora, é um ensinamento tão forte que não é para você ficar lendo assim depressa, não. É uma página por dia. Não é? Uma página por dia. Porque são, assim, é um alimento sólido que é para você ir digerindo devagar. Tá certo? E depois, um outro livro que eu uso muito também nessas nossas aulas, né, que é da editora Paulus, Os Doutores da Igreja. Eu não sei se tem aqui no Brasil, porque eu trouxe esse livro lá de Portugal, da editora Paulus, lá em Portugal. Eu penso que deva ter aqui também, na editora Paulus, aqui no Brasil. Muito bem. Eu falava então, antes do intervalo, que a Congregação dos Redentoristas chegou no Brasil no final do século XIX, 1894. Hoje está praticamente em todos os estados do Brasil, né? E tem uma atuação assim, missionária grande, casas de formação, missões estrangeiras, tem área acadêmica, né? Tem comunicações, missões itinerantes, paróquias e santuários, entre as quais, por exemplo, a de Nossa Senhora Aparecida, né? E também do Divino Pai Eterno, em Trindade, em Goiás. O santuário imenso, né? Divino Pai Eterno em Trindade, ali em Goiás. Bom, Santo Afonso, ele faleceu aos 91 anos de idade, tendo chegado ao fim da existência cego e surdo. Veja, ele
Foi aquela vela que vai se apagando, né? Vai queimando a cera para poder iluminar, né? Ele morreu em 1º de agosto de 1787, foi canonizado em 1832 e foi declarado doutor da Igreja em 1871. Né? Ele deixou muitos ensinamentos. Aqui nesse livro, né, na Escola dos Santos Doutores, eu coloco aqui alguns ensinamentos dele. Vou só indicar aqui qual é a página que está e a gente pode, quem quiser pode seguir. Né? Santo Afonso de Ligório, cadê ele aqui? Não sei se eu coloquei, está aqui, página 69, aqui, Santo Afonso de Ligório. Aqui você tem um resumo da vida dele e depois tem uma série de ensinamentos, muitas coisas, muitas coisas. Eu vou assim, pensar alguns ensinamentos dele para a gente também se edificar, né, com essa sabedoria dele. Por exemplo, ele dizia o seguinte, já falei, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Ele dizia, saber viver é saber rezar. Olha aí, você reza conforme você vive conforme você reza. Ele dizia, a oração é o único meio para conseguirmos os auxílios necessários à salvação. O único meio. Bom, você, para viver a espiritualidade, você tem que participar da Eucaristia, de confissão, palavra de Deus, mas se você não reza, você não vai a isso, você não tem força para viver esses elementos, né, da espiritualidade. Então, a espiritualidade começa com a oração. Isso que ele instigava muito. Né? Ele dizia assim, olha, não há meio mais necessário e mais eficaz para vencer as tentações, né, do que o recurso imediato a Deus pela oração. Então, na tentação, rezar. Primeira coisa que você precisa. E qualquer tipo de tentação. Tentação de roubar, tentação de, sei lá, de se vingar de alguém, tentação no campo da sexualidade. Né? Ele dizia, não podes rezar, que oração melhor do que olhar para o crucifixo, de vez em quando, e oferecer as suas dores que suportas, unindo o pouco que você sofre às dores imensas que Jesus sofreu na cruz. Muitas vezes a gente, quando está com dor, está sofrendo, você não consegue nem rezar, né? Um dia eu fui num velório de um jovem que morreu e a mãe dele dizia para mim assim, uma religiosa, professor, eu não consigo rezar nem uma Ave Maria. E tal o coração dessa mãe estava tão assim, né, estraçalhado de dor, que ela dizia, eu disse, não tem problema, rezam as jaculatórias. É o que o Santo Afonso ensina. Meu Jesus, misericórdia, Sagrado Coração de Jesus, tem piedade de nós. Né? É o que ele fala aqui. Se você não consegue rezar, então ofereça as dores unido com a grande dor de Jesus na cruz. Quando a gente sofre, a melhor oração, ele ensinava, é você oferecer o sofrimento. O sofrimento é uma forma de oração. Desde que você una isso com o sofrimento de Cristo pela salvação do mundo. Não é o que disse São Paulo, está na Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A paixão de Cristo não acabou ainda não, gente. Cristo, ele é a cabeça da igreja, mas a igreja tem um corpo. A cabeça passou pela paixão, mas o corpo ainda está passando. Esse corpo somos nós. Por que a gente, Santo Afonso coloca isso? Você ofereceu o sofrimento, porque nós estamos completando o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Só quando Cristo voltar é que essa paixão da igreja vai estar completada. E quanta gente já completou essa paixão, né? Quantos santos, quantos mártires, quantos doentes oferecendo a Deus aí, né, o seu sofrimento, o seu trabalho, o seu suor. Né? Santo Afonso, outra coisa que era assim uma tônica nos ensinamentos dele, é fazer a vontade de Deus com reta intenção. Ele dizia,
Não perca o mérito das suas ações fazendo alguma coisa que não seja exclusivamente por amor a Deus. Se você faz por qualquer outro motivo, se você faz uma ação boa para aparecer, ou para ganhar dinheiro, ou para ficar famoso, você perde o mérito diante de Deus. É mais ou menos aquilo que Jesus dizia lá no Sermão da Montanha, né? Não saiba a mão direita o que fez a outra. Não toque trombetas quando você fizer o bem. Então, ele dizia assim, ó, citação dele, aqui desse livro, se estivermos unidos à vontade divina, à vontade de Deus, em todas as tribulações, é certo, vamos nos tornar santos e seremos os mais felizes do mundo. Porque ele dizia, ele perguntava, tem alguma vontade que seja melhor do que a vontade de Deus? Não. Tem alguém que é melhor do que Deus? Tem alguém que é mais santo do que Deus? Tem alguém que nos ame mais do que Deus? Tem alguém que morreu por nós? Deus. Então, a vontade de Deus para nós, por mais assim estranha que possa ser para nós, aquilo que Deus permite que aconteça muitas vezes, com tribulações, ele fala, é certo, nós vamos nos tornar santos, se aceitar isso, e seremos os mais felizes do mundo. Engraçado, né? Parece uma coisa paradoxal, né? Mas não é. Ele fala, feliz aquele que vive inteiramente unido e abandonado à vontade de Deus. E nesse livro que eu já citei dele aqui, A Prática do Amor a Jesus Cristo, é que ele explica isso assim, com uma profundidade de detalhes. Né? Ele dizia assim, quem vive assim não fica orgulhoso com o seu sucesso, nem fica desanimado com seus fracassos. Se você está fazendo por Deus e para Deus, você não vai ficar orgulhoso porque teve sucesso, porque o sucesso é graça de Deus, mas também você não vai ficar desanimado quando não dá certo. Às vezes não dá certo, né? Porque você sabe que tudo vem da mesma mão de Deus. Então ele fala fazer o que Deus quer e também querer o que Deus faz. Isso é uma lição de fé para nós, assim, muito grande. Né? Por isso que eu gosto muito de meditar esses ensinamentos de Santo Afonso. Outra coisa que ele dizia, não se preocupe em fazer muitas coisas. Não se preocupe em fazer muitas coisas. Procura realizar perfeitamente aquilo que você acha ser a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É isso aqui? Então eu vou fazer isso daqui. Entende? E a vontade de Deus, ela se manifesta na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Aquilo que é o meu dever, a minha obrigação, como pai, como marido, como filho, como empregado, isso é a vontade de Deus para mim. Não fica pensando que a vontade de Deus é lá, você evangelizar o mundo inteiro. Para alguns é. Mas é Deus que guia, né? Ele dizia assim, coloque as menores obrigações do seu estado antes das ações mais grandiosas e gloriosas. Porque nessas pode haver lugar para o amor próprio, para o orgulho, enquanto que naquelas se encontra certamente a vontade de Deus. Entendeu o que ele disse? Eu vou repetir isso que é muito importante para nós leigos. Coloque as menores obrigações do seu estado. Qual é o seu estado de vida? Pai, mãe, profissional, professor, médico, advogado, pedreiro, lixeiro. Coloque as menores obrigações do seu estado antes das ações mais grandiosas, gloriosas. Porque nessas ações grandiosas, gloriosas, pode haver lugar para o orgulho, para a soberba. Mas nas ações pequenas, não. Você encontra, então, a vontade de Deus. Né? Então, esse encontrar a vontade de Deus é uma coisa muito importante para a nossa vida religiosa. Ele dizia o seguinte, que a santidade consiste, 2 pontos. Primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Segundo, numa total mortificação das próprias paixões. Terceiro, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. Então, 3 coisas para a santidade. Né? Renúncia de si mesmo,
dos nossos erros, nossos pecados, aquilo que é egoísmo em nós, né? Segundo, mortificar as paixões. Por causa do pecado original, as paixões desordenadas lutam dentro de nós, né? Terceiro, uma perfeita conformidade com a vontade de Deus. Se é isso que Deus quer, então eu me conformo com isso. Eu aceito isso e eu quero viver isso daí. Veja, gente, aqui eu estou colocando apenas assim, uma pequena amostra do que esse homem deixou. Ele dizia, não só devemos receber com resignação as provações vindas, né, de Deus, que Deus permite, tais como as doenças, a nossa limitação, né? A perda acidental de alguma coisa, você perde alguma coisa, bate o carro, perde alguma coisa preciosa, mas também tudo o que nos vem indiretamente de Deus e diretamente dos homens, as perseguições, os roubos, as injúrias, enfim, ele dizia, receber essas resignações, né? Com fé, com devoção, é isso que santifica. E olha, isso, gente, é exatamente o que está na palavra de Deus. O que São Paulo diz? Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Não é só as coisas agradáveis, as coisas desagradáveis também. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que São Paulo depois completa, lá na carta aos Tessalonicenses, em que ele fala em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Por quê? Ah, mas eu vou dar graças a Deus porque eu estou sofrendo, estou chorando, perdi um parente, perdi... Não, você não vai dar graças a Deus pelo mal que aconteceu. Deus não ama o mal. Deus não ama a doença. Se Deus amasse a doença, nós íamos atrás do médico, atrás de remédio, atrás de hospital. Não. Você vai dar graças a Deus pelo bem que Deus sabe tirar desse mal que você está sofrendo. Entendeu? Nós não somos masoquistas. O masoquista é aquele, ele ama o sofrimento pelo sofrimento. Não, a gente não ama o sofrimento pelo sofrimento, não. A gente ama o sofrimento pelo fruto que Deus vai tirar do sofrimento. Não é verdade que tantas e tantas pessoas se convertem na dor? O povo tem até um provérbio, né? Não vem pelo amor, acaba vindo pela dor, né? Eu tenho um filho que fala, pai, quando a água bate no bumbum, o jeito acorda, né? Quando a água bate no traseiro, a pessoa acorda, né? Quer dizer, quando o bicho pega, aí lembra de Deus. Aí lembra da religião, aí começa a rezar. Não deve ser só assim, mas também é assim, né? Ele dizia, Santo Afonso dizia assim, quero sofrer por aquele com A maiúsculo, né? Que desejou sofrer por mim, dores muito maior do que as minhas. Olha o sentimento dele, né? Santo Afonso, ele gostava muito, inclusive aqui no santuário, no seminário dos padres redentoristas, tem a imagem de um Cristo assim, na cruz, mas extremamente chagado. Não, é uma pintura, né? Mas mostra ali realmente o horror que o Cristo passou na cruz, né? Então, Santo Afonso dizia, eu quero sofrer por aquele que desejou sofrer por mim, dores muito maiores do que as minhas. Então, que melhor penitência do que aceitar com resignação, ele dizia, a morte. Se assim Deus o quer. Ele dizia, o último ato de vontade nossa, de acordo com a vontade de Deus, é a gente aceitar a nossa morte, como Deus quiser. Ele falava, aí vai ser o último ato de amor a Deus que a gente faz. Beleza, aí meus amigos, um pouco da vida desse grande homem da igreja. Se houver aí algum sacerdote que nos acompanhe, algum diácono, nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.